Olá, irmãos amados, a paz do nosso Rei Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Estamos começando mais um programa Tempo de Deus, nesse dia abençoado, nesta quarta-feira, onde nós estendemos o nosso abraço a todos os nossos amados irmãos que estão do outro lado para ouvir a palavra de Deus. E hoje nós estaremos meditando no livro de João, capítulo de número 10, que vai falar aqui nas Sagradas Escrituras sobre Jesus, o bom pastor. Amém? Vamos orar? Deus, Criador dos céus e da terra, Pai da eternidade, Deus que habita no meio dos querubins, nós invocamos o Teu nome agora, ó Deus Altíssimo, Santo de Israel. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, Senhor, pelas nossas obras e ações, Senhor Rei da Glória. Te louvamos e agradecemos o Teu nome, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pensamentos, obras e ações que não Te agradaram, Senhor. Nos perdoe em nome de Jesus Cristo. Eu te apresento, Senhor da glória, esse irmão, essa irmã que está aí do outro lado. Apresento também a minha vida. Aleluia. Te apresento também essa ministração de hoje. Que tudo seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. E eis-me aqui, jogo o meu eu por terra, que eu não venha falar nada de mim, nem do meu entendimento, mas que o teu Santo Espírito use os meus lábios nesse dia, a minha voz, meu raciocínio e meu intelecto, Senhor. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Dá também o discernimento aos teus servos que estarão ouvindo esta palavra, para que eles possam discernir o que vem de ti e o que não vem, Senhor. E toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome santo e bendito. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui no livro de João, capítulo 10, amém? Diz assim: na verdade, glória a Deus, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Glória a Deus, aleluia. Versículo 6, Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra aqui das Escrituras Sagradas do Eterno Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor.
Então, irmãos, aqui Jesus ele vem falar que ele é o bom pastor. Glória a Deus, aleluia. Desse capítulo, esses versículos são riquíssimos, mas o que eu gosto muito é do versículo 9, que Jesus diz que ele também é a porta, né? E eu acredito que é muito importante quando nós compreendemos, glória a Deus, aleluia, né? O quanto nós somos livres. Jesus, ele nos dá essa liberdade de viver a vida em abundância. Eu não sei como está sendo a sua vida, como está sendo a sua vida agora após Jesus ter resgatado a sua alma. Glória a Deus, aleluia. Mas eu acho lindo o agir de Jesus porque ele dá livre acesso para entrar, né? Aquele que entrar, aleluia, pela porta, glória a Deus, que é Jesus. Jesus deixa bem claro, louvado seja o nome santo do Senhor, vai encontrar pasto, entrará e sairá, né? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, amados irmãos, tem pessoas que Jesus, ele cura e diz, a tua fé te curou. Em outros pontos nós vamos ver Jesus dizendo, ser curado, a tua fé te salvou. Quando ele diz isso, a fé salvou, porque aquela pessoa que se aproximou de Jesus teve fé nele, amém? Teve fé no que ele poderia fazer, que ele poderia curar, que ele poderia libertar e tudo mais. Então, essa pessoa, no caso, naquele tempo, que creu que Jesus tinha poder para libertar, que Jesus tinha poder para curar, então, o que acontece? Essa pessoa foi salva, amém? Mas nós vamos ver também por outra questão, glória a Deus, Deus tem misericórdia de mim, que Jesus deixa as suas ovelhas livres. Você já entendeu? Jesus deixa as suas ovelhas livres. Por que Jesus deixa as suas ovelhas livres? Você já se fez essa pergunta? Porque as ovelhas que são verdadeiramente de Jesus, irmãos, elas, glória a Deus, aleluia, elas não têm por que, louvado seja Deus, abandonar Cristo ou viver com Jesus por opressão, por essas coisas. Porque Jesus, ele não oprime ninguém. Jesus, ele não aprisiona ninguém. Aleluia. Jesus é aquele que quer que você e todas as suas ovelhas vivam a vida em abundância. Glória a Deus. Então aqui Jesus ele diz que ele é a porta. Quem entra pela porta, que é ele, vai entrar e sair. Vai entrar e sair de Jesus? Não, vai entrar e sair no pasto. Amém? Eu sei que nos dias de hoje existe uma insegurança muito grande por parte de muitos pastores. Realmente é preocupante porque, glória a Deus, aleluia, né? Nos tempos de hoje, qualquer coisa ofusca o olhar, qualquer coisa faz com que as pessoas saiam das congregações, e isso é um dado muito preocupante. Amém? Mas eu digo para você, meu irmão pastor, minha irmã bispa, minha irmã pastora, né? As pessoas que estão à frente da obra de Deus, não tenham medo, porque se aquela ovelha verdadeiramente elas estiverem entrado pela porta que é Jesus, elas não irão se perder. Não irão se perder. E eu acho interessante, amados irmãos, tremendo o agir de Deus. Como Deus ele vai buscar as suas ovelhas, aqueles que ele quer salvar, aqueles que já vieram para ser salvos, né? Ninguém limita Deus, nem nós sabemos o agir que Deus vai fazer as coisas, só cabe a ele mesmo. Eu estava lendo uma notícia e vi o testemunho rapidinho, né, que estava ali sobre a cantora secular, a Luísa Posse. Ela estava contando o testemunho. Olha isso,
Tornei Jesus o centro da minha vida. Sabe onde ela estava nesse momento, irmãos? Olha a importância de programas que vincula a palavra de Deus. A rádio que vincula a palavra de Deus, ela é um canal de Deus. Aleluia. Aí ela diz assim, a notícia diz, a cantora contou seu testemunho de salvação em uma live no YouTube. A cantora Luísa Posse contou seu testemunho de conversão e afirmou que teve um encontro com Jesus em seu carro, enquanto ouvia uma pregação. O que fez a diferença na minha vida é Cristo. E essa live é sobre isso, disse Luísa em seu canal no YouTube na semana passada. Certamente você pode procurar aí no YouTube. Então veja bem, ninguém explica o agir de Deus. Amém? Você analisa aqui que o Espírito do Senhor, glória a Deus, aleluia, tocou de tal forma no coração dessa cantora, dessa alma, chamada Luísa Posse, que ela, glória a Deus, aleluia, foi tocada pela ministração que estava sendo divulgada ali no rádio. Olha só que tremendo, irmãos? Então, meus amados irmãos, aqui essa irmã, ela disse que teve um encontro com Jesus. Então, se ela teve um encontro com Jesus, então ela entrou pela porta, que a porta é Jesus. Às vezes nós queremos, amados irmãos, julgar muitos os outros. Aceitou Jesus, agora tem que seguir essa regra, tem que seguir agora só isso aqui. A pessoa, ela tem um trabalho também secular, amém? E tudo chega conforme ao seu tempo. Glória a Deus, aleluia. Não somos nós que vamos ditar, ei Luiz, agora você não pode mais fazer isso, você não pode mais cantar isso. Não somos nós. O mesmo Cristo que ela encontrou e teve um encontro com ela, é que vai fazer o que é, vai fazer como é que ele quer ela, amém? Nós temos que entender que Jesus nos recebe do jeito que nós estamos. Aleluia. Como eu estava dizendo para uma irmã esses dias, tanto faz nós estarmos banhados como sujos, fedemos nas narinas de Deus. Por quê? Porque somos pecadores. É isso que nós temos que entender. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos sentar na cadeira de Deus. E, Deus, deixa aí. Olha, você que veio para Cristo agora tem que fazer isso e aquilo. Nós não temos deixado o Espírito do Senhor trabalhar na vida da pessoa. Porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador. Amém? É o Espírito Santo que vai santificar a pessoa. É o Espírito Santo que vai trabalhando de uma forma oculta, extraordinariamente divina, que daqui a pouco a pessoa transformou-se no que o homem quer? Não, transformou-se no que o Espírito Santo quer. Amém? Então, irmãos, eu aprendi nesses dias que o medo, você impor medo na pessoa, não transforma ela. O medo não transforma, o medo oprime. Amém? Então, continuando. Então, essa cantora secular, chamada Luísa Posse, ela teve um encontro com Jesus no carro dela quando ouvia uma pregação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, me perdoem o que eu vou falar aqui. Amém? Eu não posso deixar de entregar aquilo que está vindo dentro do meu entendimento. Então, meus amados irmãos, se fosse no caso dela ter ido em uma congregação, o que teria acontecido? Já teria flechado em cima dela e já teria dito isso. Não, de forma alguma, o nosso dever não é esse. É algo tão tremendo o agir de Deus nas nossas vidas, irmãos, que a pessoa estava ouvindo um programa de rádio, entendeu e ali o que ela ouviu, ela se converteu diante de Deus. Aleluia. Então, muitas pessoas hoje, possivelmente, glória a Deus, aleluia, não tenham se libertado, não tenham, glória a Deus, aleluia, como é que eu diria, meu Deus, aleluia, que assim, porque a gente sempre acha que o outro não está se santificando.
né? Por quê? Porque nós entramos com o nosso olhar de julgador. Nós recebemos os novos irmãos, nós passamos a ser irmãos na fé uns dos outros, mas nós continuamos duvidando da índole da vida do irmão. Amém? E daqui a pouco começa a surgir as indiretas. Quem é que vai querer ficar num lugar onde tem indiretas? Quem é que vai querer ir para a praça, ir para um lugar ouvir uma indireta, irmão? Ninguém. Nós então vemos aqui que Jesus ele diz claramente: eu sou a porta, tá? Então, irmão, quem entrar em Jesus, aleluia, vai entrar e sair. Amém? Ou seja, livre acesso. As ovelhas que entravam aqui nesse aprisco, elas entravam e saíam. Elas não fugiam. Elas não iam para lugar nenhum. Elas entravam e saíam. Por quê? Porque as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. E mais, o pastor conhecia as suas ovelhas. Se ambos conheciam, não tinha por que a ovelha sair ou fugir dali. Porque estava sendo bem cuidada por quem? Pelo bom pastor. Aleluia. Amém? Então, esse bom pastor é Cristo. Então, nós vamos ver Jesus aqui nas Escrituras, glória a Deus, como na narrativa, Jesus indo para um lado, para o outro, pregando, salvando, libertando, curando. Aí você não vê ele dizendo assim: olha, a partir de hoje tu tem que andar comigo. Jesus não fala isso, né? Porque as coisas de Deus, elas têm que vir. Nós temos que amar a Deus, irmãos. Não é pressionado, porque isso não vai funcionar. Nós temos que amar a Deus. Esse amor, ele tem que ir ressurgindo de dentro para fora. Amém? Ninguém coloca o amor de Deus dentro de nós. Olha, pronto, agora eu quero, abre a boca aí que eu vou colocar o amor de Deus dentro de você. Abre a boca e engole. Não, irmãos. De jeito nenhum. O amor que a nossa alma tem que sentir é de dentro para fora. O amor por Deus, né? O amor pelo próximo também tem que vir de dentro para fora. Aleluia. Não adianta as coisas da boca para fora, não funciona diante da presença de Deus, irmãos. Não vai funcionar, né? A aparência para Deus não conta. Deus não olha a aparência, como ele bem disse para o profeta Samuel. Ele olha o que tem dentro do meu coração e do seu. Né? Ele disse para o profeta Samuel: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia. Né? Deus não vê como o homem vê. Aleluia. E é dessa forma. Claro que quando a gente deixa Deus ali usar a nossa vida para trazer uma mensagem para a pessoa, é óbvio que nosso desejo hoje que estamos na luz, que é Cristo, que estamos hoje tendo esse desejo de vir ler a palavra de Deus, o desejo que a gente quer que mais pessoas venham usufruir desse banquete que nós temos usufruído todo dia. Mas não somos nós que vamos convencer essas pessoas a quererem a palavra de Deus. Não somos nós que vamos convencer as pessoas a quererem ir para o céu. Não somos nós que vamos ditar as regras para que essas pessoas andem na minha e na sua linha. É o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode tratar melhor do que o Espírito Santo de Deus. Eu acho interessante que a palavra ela diz que não é por força e nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito que é santo. Por quê? O Espírito Santo conhece cada pecador. O Espírito Santo conhece cada pecado de cada um. Então só ele sabe entrar e tratar e fazer e limpar e libertar. Aleluia. Porque se eu e você, primeiro que nós nem podemos, né? Porque se for para corrigir alguém, eu tenho que olhar para dentro de mim e me autocorrigir, né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós, infelizmente, muitas vezes queremos ser Deus um dos outros.
Queremos mandar uns nos outros. Não está errado isso, irmãos, me perdoem. Porque se fosse por força e por violência, no primeiro dia que Deus abriu aquele buraco, o povo de Israel, alguns ali dos filhos de Israel, foram exterminados da terra, os outros teriam entrado na obediência que Deus tanto queria. Então, analisando dessa forma, nós vamos ver que não é por força e nem por violência. Amém? Temos tantos exemplos, até mesmo entre os discípulos de Jesus. Aleluia, né? Temos exemplos. Jesus poderia dizer assim, ó pai, eu vou, mas Judas eu não quero. E Judas quem era? Judas era um demônio que estava entre os 12. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Jesus não excluiu Judas. Pelo contrário, o próprio Judas se autodestruiu. Aleluia. Por quê? Porque ele era um demônio. Eita, Deus forte. E eu pergunto para você, existe salvação para o demônio? Não. A salvação é para quem? Para os filhos de Deus. Para essa é a salvação. Nós vamos ver em João 3,16 que a palavra do Senhor diz que Deus amou quem? Quem foi, irmãos? 3,16. Vamos embora lá. 16. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus amou o mundo. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso aqui que nós temos que entender, irmãos. E pregar quem é Jesus. Como é que eu prego quem é Jesus? Porque eu sei o que ele fez na minha vida. O que ele tem feito. O que ele está fazendo. Ter misericórdia de mim, pecadora que sou. E me trazer para a sua presença. Aleluia. Que o Pai me entregou a ele. Eu tenho uma gratidão muito grande. E querer Jesus só pela salvação é pouco, irmãos. Querer Deus só pela salvação é pouco. Eu tenho que ter o desejo genuíno de querer estar ali, glória a Deus, aleluia, eternamente a quem eu pertenço. Amém? Se eu pertenço a Cristo, então quero estar com Ele só pela salvação. Não, porque a minha alma quer Ele. O meu intelecto, que eu não entendo, quer Ele, quer estar com Deus um dia. Sabe, eu estava conversando esses dias, eu estava louvando um louvor, eu sei que é um louvor que muitas vezes parece mais com coisas fúnebres, mas é um louvor que me dá saudade. Eu tenho saudade de Deus, irmãos. E não estou dizendo isso, ai, é santo. Não, irmão, eu sou um pó cheia de pecado, igual todo mundo. Mas quando eu ouço esse louvor, ou quando eu louvo, sim, me toca bastante. Não por ser um louvor que as pessoas muitas vezes atribuem a algo de tristeza, não. Mas porque a nossa pátria não é aqui. Então, o meu desejo um dia é estar com o meu Criador. O que me fez do pó da terra, colocou em mim alma e espírito. E me transformou aqui o meu corpo, né? E o que tem me sustentado? Então tem um louvor que diz assim: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou para
passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Olha isso, né? Os passarinhos, as coisas do mundo, elas não podem nos prender. Porque um dia nós voaremos para longe, nós iremos para casa. Amém? Iremos para o reino, iremos para um lugar onde seremos julgados, sim, é verdade. E a decisão de Deus, glória a Deus, a nosso respeito, irmãos, vai ser uma vitória muito grande, né? Então, glória a Deus, aleluia. E se formos aprovados por Deus para viver com Ele eternamente, com Jesus, que coisa maravilhosa! Nunca mais pecaremos, né? Nosso corpo será incorruptível. Por quê? Porque a maldade não vai mais existir. Aleluia. Onde nós estaremos reinando junto com Cristo, com Deus e tudo mais. Aleluia. Então é para lá que nós temos que ofuscar. Às vezes a gente se apega a tanta coisa aqui na terra, irmãos, né? Tem muitas pessoas que, umas têm medo de morrer, outras não querem, tudo mais. Tudo bem, ninguém quer. Eu não quero morrer. Fosse para Deus me perguntar agora para ir, claro que eu não quero morrer agora. Agora, tem dia que eu tô bem, assim, bem... eu tô assim meio chateado com as coisas que eu faço. Eu Senhor, manda me buscar. Mas o Senhor sabe que a gente é fraco e acaba falando fraquezas e coisas que não devem, né? Mas... irmãos, nós vamos ficar aqui no tempo que está determinado por Deus. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Você não sabe quantos anos você vai ficar, né? Tem pessoas que passam de 100. Tem outros que não chegam nem a 70. Tem outros que nascem, vivem 30 minutos e depois morrem, né? E por aí vai. Então, meus amados irmãos, é dessa forma. Nós temos que desejar estar com Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, nós vamos continuando. Aqui em João, capítulo de número 10. Então, né? Glória a Deus. Então, vamos aqui voltando. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe a outra parte, é ladrão e salteador. Olha aqui a referência. Eu estava vendo um vídeo hoje, tem aqueles vídeos curtos, né? Que chama Reels. Pois bem, ou Reels, como muitos chamam, né? Eu estava vendo um pastor, eu não sei como é o nome desse pastor, né? E ele estava ali falando que tinha colocado os obreiros para disciplina e quem quisesse ficar lá na igreja dele que ficasse e tudo mais. E que ali as pessoas tinham que acatar uma ordem dele. Eu fiquei assustada. Irmãos. Porque eu olho para a Bíblia, eu não vejo Jesus expulsando nenhum ser humano. Eu vejo Jesus expulsando o demônio. Mas eu não vejo Jesus expulsando ninguém do seu meio. Amém? Eu não vi. Eu não li ainda. Mas se você tiver alguma passagem bíblica, diga, irmã, no capítulo X, versículo tal, tá aqui, ó, que Jesus expulsou essa pessoa do ciclo dele. Não. Irmãos, Jesus escolheu 12 para andarem com ele. Eram 12 perfeitos? Não eram. Como eu disse no bloco anterior, tinha um deles, que um deles era um demônio. Judas era um demônio. E esse demônio foi quem entregou, glória a Deus, aleluia, o Filho de Deus. Porque assim aprove o projeto ser percorrido. Amém? Se tem algo que eu acho extremamente extraordinário em Deus, no Criador de todas as coisas, é que Ele não atropela o seu próprio tempo. Deus não atropela o que Ele determinou, está determinado e ponto final. E vai se cumprir.
Toda vez que vem esse entendimento na minha mente, eu lembro quando Deus disse para o profeta Amós que aquele cesto significava que até ali Deus, o Todo-Poderoso, andaria no meio do povo de Israel. Nunca mais Deus andaria no meio do seu povo. E Deus cumpriu essa palavra. Olha, irmãos, eu vou falar para você aqui algo que eu estava conversando ontem até com a minha filha, quando a gente via do culto. Irmãos, hoje em dia, Deus tem misericórdia de mim. Olha, irmãos, vou falar um negócio para você. Irmãos, para vocês. É um entendimento que veio na minha mente. Deus tem misericórdia de mim, tá? É uma opinião, acho que minha. Então, depois que Jesus morreu, amém? Ressuscitou. Amém? Quem passou a ser o líder dos discípulos? Quem era o líder dos discípulos? Ninguém. Porque quem governava, direcionava os discípulos era quem? O Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, aleluia, né, veio o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo do Senhor foi quem foi o quê? Conduzindo os seus discípulos. Glória a Deus. Aí você vai falar assim, não, mas foi Pedro. Opa, pera ainda. Jesus disse o quê? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Amém? Que é ali o ponto que Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Quais são essas ovelhas? As ovelhas não estavam referindo-se aos discípulos, mas as pessoas por onde os discípulos passariam e diriam quem foi Jesus, ou quem é Jesus, o que Jesus fez. Aleluia. E outro ponto, irmãos, que eu fiquei meditando, aleluia, e estou meditando até agora, é que nós não vimos mais Deus levantar o profeta, que eu diga assim, entenda, um profeta que diga, esse profeta aqui, tal, tal, tal. Agora você vai entender, calma. Porque nós vamos olhar no Antigo Testamento, Deus levantou um homem chamado Moisés. Não foi? Depois, Deus levantou quem? Josué. E Deus vem levantando quem? Jeremias. Deus vem levantando quem? Amós. Deus vem levantando quem? Eliseu. Deus vem levantando quem? Elias. Então, era um homem. Esses nomes que eu relatei eram homens que, aleluia, Deus usava grandemente para exortar, né? Para derribar, Deus usava. Hoje, se nós olharmos o nosso cenário, nós não conseguimos ver, né? Aquele homem ali, ó, Deus levantou para trazer, para falar sobre as nações. Não é verdade? Não faz sentido? Cadê? Aleluia, glória a Deus. Mas Deus tem sim as suas pessoas, até mesmo dentro das congregações, que Deus usa, né? Que Deus fala ali dentro. Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher, agora dentro das próprias congregações. Mas a nossa incredulidade tem sido tão grande que nós não botamos fé no que o outro diz. Será que é Deus mesmo usando? Então, e é outro ponto que nós também devemos ter muito cuidado, né? Porque na palavra de Deus diz que no fim dos tempos iria haver muitos falsos profetas, falsos pastores, o amor de muitos se esfriaria, e assim nós cremos. Então, irmãos, depois que então Deus envia quem? Jesus. Aí vem o Verbo, que se fez carne,
habitou entre os homens, glória a Deus, aí morreu, ressuscitou, voltou para os céus e está vindo a qualquer momento. O próprio povo, matou o Filho de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que as coisas de Deus é assim, é com a liberdade. Amém? Porque muitas vezes, se a gente for na regra humana, nós não vamos conseguir. Porque eu obrigar a minha filha a algo, ela não vai, ela até vai fazer, mas vai fazer com raiva, né? Então, por isso que a nossa transformação, ela tem que vir do Espírito Santo de Deus. Porque nós mesmos não vamos conseguir, né? Poderia dizer que nós vamos ficar como se por uma obrigação. Isso. Não. Para que eu venha buscar pela santificação, o Espírito Santo de Deus vai tocar em mim. Puf. Muda aqui, faz assim, dessa forma. Por quê? Porque é só Ele quem me conhece. Só Ele que sabe ter acesso a mim. Como da mesma forma, só o Espírito Santo tem acesso a você, ao seu eu. Amém? Glória a Deus. Então, se nós estivermos em Cristo verdadeiramente, nós seremos santificados. Por quê? Porque Ele é santo. Se nós cremos em Jesus verdadeiramente, nós seremos ressuscitados. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos lá. Prosseguindo. Então, amados irmãos, louvado seja Deus. Aqui, Jesus ele vem dizer quem é o bom pastor, quem é o mercenário e quem é o ladrão e quem é o salteador. Amém? Bem na introdução aqui, no início, ele vai dizer assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, aleluia, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Isso quer dizer que esse falso pastor, ele entraria para roubar quem? As ovelhas. E o que é importante, a glória a Deus aqui, glória a Deus, aleluia, o falso pastor. O falso pastor, ele não está interessado na salvação da ovelha. O falso pastor, ele não está interessado na segurança da ovelha. O falso pastor não está interessado se ela vai estar no bom caminho ou no mau caminho. O falso pastor está de olho naquilo que dá lucro para ele. E o que dá lucro para o falso pastor? A lã da ovelha. A ovelha produz lã. E lã no mercado, você já sabe, né? Aleluia. Tem valor. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou falar que existem falsos pastores por aí, porque eu não sou Deus. Eu não sou Jesus. Jesus conhece todos nós. Então, não cabe a mim dizer quem é o falso e quem não é. Só quem conhece é Jesus. Amém? Mas, sim, nós temos visto muitas coisas que nos levam, nós temos visto muitos pastores com sinais, né, que realmente não condiz para o bom pastor que Jesus fala. Jesus diz que o bom pastor, ele cuida da ovelha. Jesus diz que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mas nós temos visto sinais de pastores que não estão agindo dessa forma.
Amém? Nós temos visto pastores que oprimem as ovelhas, nós temos visto pastores que pegam, arrancam o lã da ovelha até o último grau e lucram em cima. Nós temos visto pastores que têm feito do reino de Deus, aleluia, o seu comércio. Nós temos visto pastores, glória a Deus, aleluia, que têm dado sinais, né, para a população que são mais mercenários do que realmente um pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então, irmãos, é nisso que nós temos que estar ligados. Por isso que desde o princípio, o que Deus quer? Que nós venhamos ouvir a sua voz. Amém? Ouvir a voz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Né? Se nós abrirmos nossa boca, mas eu não sei qual é a voz do Senhor, então isso quer dizer que nós precisamos buscá-lo com toda a nossa intensidade. Buscar a Jesus para entender, para poder ouvirmos quem é a voz que está falando comigo, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos que buscar a face do Eterno para que nós possamos discernir a voz de Deus dos nossos pensamentos, para que nós possamos discernir o entendimento que vem do Senhor, né? Para distinguir o entendimento do Senhor do nosso. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos colocar nossa opinião e dizendo ali que vem de Deus, e pode ser que não seja. Então, tanto quem prega quanto quem ouve a palavra de Deus tem que pedir algo ao Senhor. Senhor, me dá discernimento para saber quando é o Senhor falando. Porque, meus amados irmãos, em muitos púlpitos do Brasil, do mundo inteiro, né, temos visto mais a opinião do homem do que verdadeiramente ali o que Deus quer falar. Deus quer usar você, Deus quer usar mim, Deus quer usar muitas pessoas, irmãos, para levar a sua palavra. Mas o problema é esse, é que muitas vezes nós queremos dar o nosso ponto de opinião sobre uma pregação. Hoje aqui eu estou pedindo que Deus tenha misericórdia. Claro que tem uns pontos aqui que eu estou falando, glória a Deus, aleluia, que é algo também que é o meu ponto de vista. Amém? Glória a Deus, aleluia. E você pode sim também pedir discernimento ao Senhor. Senhor, estou ouvindo aqui a irmã fulana, estou ouvindo aqui a irmã também nesse momento. Me dê discernimento se eu estou falando, se não é. Sabe, irmãos, eu peço que você faça essa oração quando você estiver ouvindo aqui também o tempo de Deus. Porque é importante para que você não venha pegar algo que seja só do meu entendimento, mas que você venha pegar algo que venha do Espírito. Porque eu peço a Deus que me use aqui, né? Como Deus está vendo, para a glória dele, eu não estou com nada escrito na minha mão. Eu estou recebendo nesse momento. É como se eu estivesse aqui, numa congregação, pregando, né? Eu não tenho escrita aqui, não. A escrita que eu tenho é a Bíblia, que eu estou lendo aqui, falando com você. E também não quero estar falando nada de mim, porque nada de mim não vai servir para você. Se eu falar alguma coisa de mim, não vai edificar a tua fé. Mas se eu falar as coisas que vêm do Espírito, que é isso que eu tenho pedido, vai edificar a mim e vai edificar você. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Jesus, ele diz que ele é o bom pastor. Então, ele diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta. Amém? Aqueles que entram pelos fundos, que entram por outros caminhos, não é o pastor verdadeiro. O pastor verdadeiro é aquele que entra pela porta. Porque da porta o porteiro conhece, na porta as ovelhas conhecem, e se de repente ninguém abrir lá a porta, glória a Deus, aleluia, o que acontece? Quando o pastor falar, a ovelha vai saber, opa, o nosso pastor chegou. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. Grande é o teu nome, Senhor. Então, a este o porteiro abre o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Amém? Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para nos dar discernimento, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Porque muitas vezes, como eu disse, pode ser a voz da nossa consciência, a voz da nossa alma, né? Então nós temos que pedir que o Senhor venha nos dar esse discernimento. E de pedir discernimento ao que nós falamos, aqui no caso da palavra, e aquilo que nós ouvimos, né? Então, o que a gente vê que o que vem de Deus, a gente vai trazendo, né? Mas o que muitas vezes
um ponto de vista do ser humano, a gente ouve, mas, enfim, pode até meditar, mas o que vai valer é a palavra de Deus. Amém? É o discernimento do que o Senhor vai falar com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu digo para você, o Espírito do Senhor fala, viu? Fala e revela muita coisa. Glória a Deus, aleluia. Então diz, então como é que você vai fazer? Teve uma época que eu congregava numa congregação e eu achava estranho muitos sinais que eu via. Eu falava, Senhor, mas espera ainda. E eu ficava ali conversando na mente e falava, não, esse sinal aí tá errado. Na Bíblia não tá. Se fosse esse sinal que está tendo aí, lá na Bíblia, Jesus não está ensinando nada disso. Então, ficava meio assim, ficava ali naqueles lugares, mas era pedindo... Deus ali já estava me dando discernimento, né? Que aquilo ali não vinha dele, de Deus, né, irmãos? Porque nós não podemos comprar salvação. Nós não podemos comprar Deus. Nós não podemos comprar as coisas celestiais. Amém? Aleluia. As coisas celestiais é o Pai quem nos dá, né? Então, se ele quiser me dar entendimento agora e dar entendimento para você, ele vai dar. Aleluia. E se eu pedir a ele, também ele dá. Olha só que tremendo. Deus me dá sabedoria, ele vai dar. Deus me dá discernimento, ele vai dar. Aleluia. E o dar de Deus, irmãos, não é assim. Eu vou fazer com que você não veja, vou fazer com que você não passe. Não, você vai passar. Né? A gente passa, a gente vê, para quê? Para ter o discernimento lá. Quando nós vamos olhar bem aqui rapidinho, Jesus, sem querer fugir, quando vamos olhar aqui para o Salmo de número 91, glória a Deus, aleluia, nós vamos ver o seguinte, glória a Deus, Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem, né? Então, não está dizendo assim, olha, você não vai, viu? Não passa por ali não, e tudo mais... Porque Deus vai te dando livramento, não passa não. Não, ele diz que a gente vai contemplar o livramento de Deus. Então, amados, bem aqui no Salmo 91, versículo 7, vai dizer assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Qual é a recompensa dos ímpios? Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não vai ser atingido. Então, observe, poderia aqui o salmista dizer, então, não anda, não vai. Se eu não for e você não for e nós não andarmos, como nós veremos o livramento de Deus? Aqui ele diz que, o salmista diz, glória a Deus, aleluia, que aqueles que o Senhor guarda, aqueles que estão verdadeiramente no esconderijo de Deus, aleluia, podem andar pelos caminhos que forem, que nada vai lhe acontecer. Os olhos irão ver o grande livramento. E quantas coisas Deus tem nos livrado, irmãos? Coisas que nós nem vimos, né? Agora, por quê? Porque Deus deu uma ordem. Deus, aqui versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, Deus dá ordem aos anjos para nos guardarem. Então, nós vamos seguindo. Interessante, glória a Deus, Jesus, olha aí. Jesus, quando ele disse para os discípulos irem, que ele está enviando os discípulos em meio de cobras e escorpiões. Pronto. Está aqui, Mateus 10, 16, 11, capítulo 11, versículo 1. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Glória a Deus, aleluia. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, melhor dizendo, e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer,
Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Entendeu? Então, Jesus aqui está dizendo o que para os discípulos? Que ele, Jesus, estava enviando os seus discípulos no meio dos lobos. Amém? E quando eles chegassem lá diante das autoridades, dos reis, dos gentios e tudo mais, eles não tivessem medo, porque na hora o Espírito iria tomar eles e iria falar exatamente o que as autoridades lá precisavam ouvir. Amém? Então, irmãos, é isso. Aleluia. E os discípulos iam. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse que ele estava enviando os discípulos para essa missão. E que eles fossem. E eles foram. E que eles não se preocupassem com o que ia falar. Isso falta muito trazer para hoje, para a nossa vida. Quando nós vamos fazer um evangelismo, não sou eu que vou falar. Não é você que vai falar. Mas é o Espírito do Senhor que vai. Amém? Amém, irmãos? Então, se nós estamos seguros em Deus, é só ir prosseguindo. Quando terminar tudo, acabar a missão, o Senhor manda buscar. Amém? Mas até lá vamos trabalhando na obra do Senhor. Bom, agora diz assim, João 10, capítulo de número 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, as ovelhas de Cristo vão seguindo ele. Amém? Jesus falou nesse ponto aqui sobre as ovelhas, que era para aquele povo daquele lugar entender o que significava Jesus dizer que ele era o bom pastor. Que o bom pastor cuida do seu rebanho, o bom pastor leva os rebanhos, as ovelhas, para comer o melhor capim, tomar a melhor água, ficar no melhor lugar, né? Então, até o pastor que cuida das ovelhas, agora sim falando terrenamente, ele tem um cuidado, né, para que a ovelha esteja sempre bem, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele diz que quando abre a porteira, as ovelhas saem e vão seguir quem? Um estranho? Não, vão seguir ele. Né? Então, para onde ele for, as ovelhas irão. Lembra quando Jesus ele fala, João, capítulo de número 14, glória a Deus, aleluia, que ele fala assim, vamos aqui rapidinho, já que está perto, né? Capítulo de número 14, glória a Deus, aleluia, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse é o desejo de Jesus. Onde ele estiver, as suas ovelhas estarão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então aqui, hoje o que muitos sinais, glória a Deus, aleluia, de coisas que nós temos visto, né, de muitos, em muitas lideranças que têm, amados irmãos, oferecido muitas coisas para poder atrair a ovelha de Cristo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja um ato de prosperidade, seja um ato de cura, tantas outras coisas, né? Os irmãos sabem os tipos de sinais que nós temos visto, glória a Deus, aleluia, tudo isso para atrair a ovelha de Cristo com um só intuito, né? Pegar a sua lã, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta. Então, já que eles não estavam entendendo o que era, o que Jesus queria dizer que ele era o bom pastor, então ele agora usar o sentido figurado da porta. Olha, vocês sabem a porta? Então, a porta ela abre e as pessoas entram. Então, eu sou a porta. Eu sou a porta que vocês vão entrar por mim. Pronto, para ver se eles entendiam, né? Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus queria que eles entendessem sobre o bom pastor, porque o bom pastor, ele cuida das ovelhas ali terrenas, só que o povo não estava entendendo. Então, ele disse assim, então tudo bem, então vamos lá. Vamos dar o exemplo agora da porta. Pronto, vocês sabem a porta? Então, a porta, para alguém, ela tem que abrir, a pessoa entra e vai, e tudo mais, vai para o caminho certo, né? Então, eu sou a porta. Aleluia.
Aí eu acredito que as pessoas entenderam ali, né? Então ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pasto. Então Jesus dá livre acesso. Entra nele, vai e volta, continua ali encontrando o que a alma quer. Amém? Então, os que são de Cristo, que entraram verdadeiramente pela porta, que é ele, aleluia, o inimigo não tem poder. Amém? O inimigo não tem poder. Agora, o que não pode, nós, ovelhas de Cristo, é servir a dois senhores. Nós vamos ter que escolher. Né? Quando Jesus ele fala ali que não pode seguir a dois senhores, claro, naquela passagem ali, ele está relatando sobre o reino de Deus. Buscar o reino e dinheiro ao mesmo tempo. Não, eu tenho que escolher. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Né? Nesse ponto, nesse contexto que ele está falando ali, que não pode servir a dois senhores. Trazendo aqui para esse contexto de hoje, glória a Deus, aleluia, é que nós temos uma porta que está disponível ainda. E essa porta é Jesus. Amém? E essa porta, glória a Deus, aleluia, está disponível para alguém que queira entrar. Amém? Você analisa que a porta, glória a Deus, aleluia, ninguém vai obrigar a pessoa a entrar por ela. Está dizendo que ela está aberta. Jesus deixa bem claro, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pasto. Amém? Então ele usa a porta para exemplo, para que aquelas pessoas entendam que quem passar pela porta está salvo. Então, para ter essa salvação, é ele. Depois, Jesus usa outro termo ali para as pessoas entenderem como é que chegarão até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus aqui já usa outra ilustração para as pessoas entenderem o que é um caminho. Né? Você vai por aqui, tem um caminho bem aqui para ir a tal lugar. Pronto, então aqui você vai por esse caminho para chegar na rodoviária. Tem um atalho assim tal. Não quero ir pelo atalho, quero ir pelo caminho. Então, o caminho é Jesus, que nos conduzirá até Deus. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele deu a sua vida por nós. Amém? Ele foi para a cruz, para nos libertar das trevas, amém? Para nos tirar da vida de escravidão, que antes, outrora, estávamos na mão do diabo. Mas o Senhor Jesus nos trouxe para a sua luz. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos falar do que Jesus fez na nossa vida. Da misericórdia de Deus que foi derramada sobre a minha vida e a sua. E de tantos outros. Amém? Então, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que entender alguma coisa, que Deus ele não oprime. Amém? Que não é desejo de Deus que a minha vida e a sua vá de mal a pior. Aqui Jesus ele está dizendo que as ovelhas dele não irão perecer, não irão sofrer. Amém? Então, muitos sofrimentos que as ovelhas têm tido dentro de muitos rebanhos mundialmente, quem oprime são os próprios pastores, né? São os próprios mercenários. Mas Jesus, ele não oprime.
Jesus, ele não permite que as suas ovelhas pereçam, né? Melhor dizendo, sofram. Por quê? Porque ele já deu a vida por elas. Amém? Jesus diz que nós vamos ter aflições. Mas não é que Jesus queira que a gente passe por aflições, mas muitas vezes é o sistema de tudo que governa o mundo que, glória a Deus, aleluia, que nos causam essas aflições. Sem contar com o reino das trevas, principados, potestades, que muitas vezes nos oprimem, né? Muitas vezes querem se passar por Deus e não são, mas o Espírito de Deus dá o discernimento na hora. Porque se você é nova criatura, porque se eu e você somos nova criatura em Cristo, então Jesus não vai ficar nos açoitando. Por quê? Porque ele já nos conhece e nós já o conhecemos. Muitas pessoas, irmãos, são oprimidas, são maltratadas, dentro de um sistema de tudo, dentro de um sistema religioso, dentro de um sistema de governo, dentro de um sistema de tudo, dentro de um sistema de estudo, de ensino, dentro das grandes faculdades, e por aí vai. Por quê? Porque esses sistemas querem que nós fiquemos aprisionados à ordem deles. E dessa forma, deixamos de obedecer à ordem de Deus. O sistema que está no mundo é quem causa dano, é quem faz o homem perecer. Mas aquele homem que entrar pela porta que é Jesus, é perdoado, é salvo, é liberto, é cuidado, é limpo, é feito filho de Deus. É esse Jesus que está disponível hoje, à porta, o bom pastor que espera por você e por mim hoje. Amém? Senhor Deus da glória, eu te louvo e te exalto, te glorifico e engrandeço o teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Jesus, por o Senhor permitir que eu entre em ti. Eu creio que o Senhor é a porta, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a vida. Por quem poderia fazer o que tu fez e fazes? Como diz Nicodemos. Né? Quem pode fazer os sinais que tu fazes se não tiver vindo de Deus? Eu sei que o Senhor veio de Deus. Obrigado por tudo, pela salvação. Te agradeço por esse momento de estar aqui, exaltando o teu nome e agradecendo. Abençoa os teus servos, nos abençoe nesse dia. Abre os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento para saber o que vem de ti e o que vem da carne. Assim eu oro, Jesus Cristo, pelo poder que é no teu nome. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Eis-me aqui. Meu irmão, não esqueça o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. E nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus e a gente volta amanhã, se essa for a vontade de Deus. Amém? Ô, glória!